Olá meninos, estamos aqui com a nossa segunda aula sobre dízima periódica, né? Agora nessa aula nós vamos focar somente nos exemplos, tá? Ficaram muitas dúvidas aí na aula anterior e nós vamos fazer mais exemplos, tá bom? Então vamos começar com esse exemplo aqui, certo? Então, o que tá pegando aí, pelo menos que eu consegui ver, foi que vocês não prestaram atenção que alguns exemplos, algumas questões, os itens, eles são repetidos, ou seja, você apenas troca os valores do exemplo pelos valores que estão do exercício. Na correção dos exercícios vocês vão perceber isso melhor, mas aqui vamos entender então. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, dessa aula aqui, nós temos agora com duas repetições, no caso 23, é o número que está repetindo. Então nós temos 0,23, 23, 23. Como nós falamos na última aula, chama esse número de x, que é igual a ele a x, x igual a 0,23, 23, 23. E pelo fato de termos duas casas ali, ó, repetindo, que no caso aqui é o 23, nós vamos multiplicar por 100. Se eu multiplico por 100, eu ando duas casas à direita, ou seja, a vírgula que está aqui passa para cá. Então fica 23,23, 23, 23, como está escrito aqui embaixo, tá bom? Vamos seguir, tá? Só lembrando ali, ó, as duas repetições, certo? Pegando aqui o nosso exemplo, o que é o segundo passo? É a gente pegar essas duas equações e subtraí-las. Por isso que eu gosto de colocar dessa forma aqui. O livro trata, né? O livro e outras páginas tratam de forma diferente, mas eu gosto de colocar assim porque fica mais fácil de visualizar. Então eu vou diminuir os 23, que é a parte decimal, que ela acaba sempre sendo eliminada. 23 menos 0, 23. Se eu tenho 100x e tiro 1x, lembre-se, quando não tem ninguém com uma letra, quer dizer que você só tem uma letra. Então, 100 menos 1, 99. Então, nós temos 99x igual a 23. Voltando aqui, os zeros podem ser descartados, tá? Não tem problema. Seguindo o nosso exemplo, né? Repetir aqui só para a gente lembrar de onde está saindo. Quando eu tenho uma letra com número, ele está multiplicando, tá? A gente pode esconder. Então, esse 99 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Só que a divisão a gente vai colocar em forma de fração. Então, fica 23 dividido por 99. Como o 23 é um número primo, então a gente não pode reduzi-lo, tá? A gente não consegue dividir ele. E a gente percebe que o 99 também não pode ser divisível por 23. Então, essa fração é irredutível. Então, essa é a fração geratriz. Tá bom? Certo? Vamos lá continuar. Tá? E que nem eu falei nos exemplos, sempre voltem aos seus exemplos, aproveitem que está gravado e voltem. E vocês vão fazendo essa comparação. Então, pega o exemplo, o item que está no exercício e você substitui os números. Porque muitos exercícios vão cair na mesmice aqui, ó. Se eu colocar aqui para vocês só o exemplo, se eu colocar aqui para vocês que agora, em vez de 23, a parte seja 35, por exemplo, vai ficar 99x igual a 35. Então, só muda alguns detalhes. Vocês vão perceber que, para alguns exemplos, só vai mudar esses aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui no próximo exemplo, tá bom? Então, né, 0,312, 312, tá bom? Então, essa é a parte que repete, cuidado, tá? Percebam que está repetindo o 3, 1 e o 2, o 3 e 1 e 2. Então, essa parte que repete, tá bom? Então, se são 3 números, nós vamos multiplicar, ou melhor, 3 repetições, nós vamos multiplicar por 1000. A vírgula vai andar 3 casas para a direita. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai passar para cá, tá? Então, nós vamos ficar com esse número aqui, 312,312 e até o infinito. E aqui o nosso x fica multiplicado por 1000, tá bom? Vamos seguir.
subtraindo as duas partes, letras com letras, números com números. Quando eu subtraio aqui a parte infinita, sobra 0, porque elas são iguais. Vírgula quase embaixo de vírgula aqui, isso foi um errinho, mas a gente, né, faz vista grossa. E nós vamos ter 312 menos 0, que dá 312. De novo, eu tenho 100x menos 1. Para quem tem dificuldade nessa parte com as letras ainda, é só imaginar o seguinte. Imagine que esse x seja um objeto. Na verdade, a gente quando fala equação, esse x representa um objeto. Então, esse x aí, vamos imaginar que ele seja, sei lá, laranja ou mexerica. Então, você tem 1000 mexericas e aqui você tem uma mexerica. Lembrando que o número 1 fica aqui escondido. Então, se eu tenho 1000, tiro uma, sobra 99. Então, 99x igual a 312, certo? Novamente, como eu falei para vocês, se vocês prestarem atenção nesse detalhe, quando vocês se deparam com com um número parecido, por exemplo, professor, como assim? Se eu tivesse aqui, em vez de 312, tivesse 458, por exemplo, esse número aqui ficaria aqui, 458. Tá? Então, se você prestar atenção, você vai ver que alguns exemplos, simplesmente você troca o número aqui e coloca o que você está resolvendo no exercício. E vai dar praticamente a mesma resposta aqui. Então, o 99 que está multiplicando passa a dividir o 312. Então, eu tenho x igual a 312 sobre 999. Tá bom? É bastante cansativo, percebi que os alunos têm bastante dificuldade nessa parte, mas é só fazer essa troca, é uma coisa até que fica mecânica. O que é mecânica, professor? Que você vai repetir o mesmo processo só trocando os números, tá bom? Vamos lá. Mais um exemplo. Esse aqui tem um detalhe. Por quê, professor? Porque tem o número 1 aqui no meio. Professor, e aí, o que faz? Não tem muito problema. Primeira coisa, detectar qual o número que está repetindo, que no caso é o número 2, tá bom? E aí vem um detalhe. O número 1 que eu marquei aqui, ele está me dizendo o seguinte. Ele está me dizendo que agora, além do 2 que eu tenho que tirar, eu tenho que tirar também... Eu tenho que tirar também a parte decimal que repete. Além do número 1, que não repete, eu tenho que tirar a parte 2. Então, esse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer passo a passo. Para tirar 1, eu preciso andar com a vírgula uma casa. Então, eu multiplico por 10. Tá? E fica assim, vírgula andou para de trás do 1, né? Andou para a direita do 1, ficou 1,222. Opa, agora está parecido os exemplos que nós já fizemos, onde só o 2 que repete. Certo? Vamos seguir aqui. Tá bom? Aqui eu coloquei novamente, ó, o algarismo que não repete também conta como uma casa para andar. Então, se eu andei uma casa, tá? Né? Agora eu tenho que andar a segunda, que representa a dízima periódica, é do 2. Então, eu ando mais uma casa. Quando eu ando uma casa, o número fica 12,222. Professor, por que aqui é 100? Porque eu vou fazer o 10 antigo, que é esse, vezes o 10. Tá? Vezes 10 de novo. 10 vezes 10 vira 100. Tá bom? Então, cuidado com isso. Fica a dica, depois eu vou falar no exemplo, tá? Vou falar uma dica essencial aqui para vocês. Vamos seguir aqui. Então, o detalhe ali, o seguinte, ó, professor, mas o senhor não pegou a primeira equação, o x, que é igual a 0,1222 até o infinito. Não, na verdade eu não peguei, porque sempre fica a dica, fica outra dica, você vai sempre pegar as últimas equações que você trabalhou. E as duas últimas foram quais? 10x e com 100x. Por quê, professor? Porque nessas duas equações só me restam as dízimas periódicas, as que repetem, tá? Não vai ser, se eu pegasse a do x, teria um no meio e daria problema, tá bom? Então a gente pega aqui para a gente poder eliminar 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, dá tudo zero até o infinito, tá fora. 12 menos 1, 11. 100 menos 10, 90,
tá bom? Então 90x igual a 11, tá bom? Seguindo aqui agora, né, repito sempre, eu gosto de repetir essa parte, o 90 está multiplicando, vai passar a dividir, ok, meninos? Então fica aí, ó, a fração geratriz é essa. Não, também, de novo, 11 é um número, como se diz, é um número primo, né, desculpa aí a enrola, é um número primo, o 90 não é divisível por 11, então não tem como reduzir, então essa é a nossa fração geratriz reduzida. Tá, detalhe de novo, se você se deparar com um problema parecido com esse, basta substituir os números. O substituir o 11, tá? O 90 e o 100, aqueles números lá, você vai perceber que vai repetir, tá bom? Vocês já estão percebendo que alguns números estão se repetindo sempre. Então, por isso que a dificuldade é que vocês ainda não enxergaram essa substituição, tá bom? É uma coisa mais mecânica e talvez isso incomode vocês, que vocês pensem que é uma coisa mais prática. É prático, mas é muito mecânico, e isso o mecânico às vezes cansa, tá bom? Mais um exemplo, tá bom? Esse aqui é, como diz vocês, é de lascar, então vamos lá. Então agora eu tenho 445, 12, 12, 12, tá? Olha aqui, professor, o senhor só trabalhou com números que tem zero. Gente, tanto faz, o que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula, não interfere em nada na sua operação, tá? Ele não atrapalha, nem se aqui fosse todo mundo 12, se fosse todo mundo 1, ele não atrapalha. O que atrapalha às vezes é esses camaradas aqui, ó, que não se repete, tá? Que no caso ali o 45. Então agora, o detalhe que nós temos que fazer é o seguinte, é se preocupar com essa parte aqui, ó, com 12, tá bom? Simplesmente com esse 12. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos retirar, tá bom? Retirar aqui a parte que não convém, que é essa parte que não repete, 45. Se eu quero andar duas casas, eu multiplico por 100. Então, fica 145,121212. Aí, novamente, multiplicamos por 100, certo? Quando eu multiplico 100 vezes 100, dá 10.000. E aí a parte, o que acontece? A vírgula anda novamente duas casas. E aí vai para cá, para esse 12. Aí fica esse número 1400, quer dizer 14.512,121212. De novo, pego essas duas últimas marcadas aqui, essas duas equações para resolver, para encontrar a nossa fração geratriz. Vamos lá. Então vamos lá, continuando com nossos exemplos aqui, vamos lá, fazer agora aquela continha de menos, né? Como eu falei para vocês, eu pego as duas últimas equações, aquelas que eu marquei, coloco aqui o 10.000, tá? Igual a 14.512,121212, menos 100x, que é igual a 145,1212. Então vamos lá. Vai fazendo aqui 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Certo? Vírgula embaixo de vírgula. Fazemos 14.512 menos 145, nós temos 14.367. Temos 10.000x, tiramos 100x, sobram 990, sobram 9.900x. Certo? Tiro a vírgula aqui para facilitar. E bacana. Então vamos lá. E por fim, o que a gente faz, né? Sempre eu repito isso aqui. O que a gente faz? A gente pega esse 900, tá? 9.900x. Esse 9.900 está multiplicando, passa a dividir. E aí eu imagino que seja a cara que vocês fazem, né? Quando vocês terminam de assistir o exemplo aqui, né? Então o que acontece aí, ó? Esse número aí, quando ele acontece, esses são um dos casos mais difíceis, né? Lógico que a gente pode complicar mais, né? O professor de matemática adora isso, mas no caso eu não. Então o que vocês vão fazer? Então quando vocês se depararem com um problema parecido com esse, vocês vão simplesmente estar trocando os valores, né? E colocando ali.
Se vocês perceberem, já vou deixar essa dica, tá? Eu não deixei no início para vocês praticarem, realmente vocês terem dificuldade e com essa dificuldade aprenderem melhor. Se vocês perceberem, alguns exemplos sempre vai dar os mesmos resultados embaixo. Vai ser o 9 aqui embaixo, no final, vai ser o 99, vai ser o 999 e assim por diante. Vai ter resultados que vão ser o 90, vai ser o 990, vai ser o 900, vai ser o 9.990 e o 9.000, como foi desse caso, 9.900. Então, só frisa isso. Quando vocês estiverem fazendo os itens, deixa ali do lado, tá? O probleminha aberto no celular, alguma coisa assim, como se eu pedir para vocês fazerem no caderno por conta disso, deixa ali do lado e você vai observando, vai passando o vídeo de lentamente e olhando passo a passo o que eu fui fazendo, tá bom? E vocês vão só trocando os números, tá bom? Vamos lá. Então, por fim, chegamos aqui por fim, tá? Na nossa aula, né, de dízima periódica e frações geratriz, né? Então, sempre atenção. Temos bastante situações, mas iremos focar nessas para nossas atividades, tá bom? Façam-nas e enviem suas dúvidas pelos comentários, né? Então, reforçando aqui, eu coloco sempre esse lembrete no vídeo. É o que eu falei, tem várias situações, mas foquem somente nessas que eu passei. Eu só estou cobrando em cima dessas. Mesmo que apareça um número perdido diferente, ela não deixa de ser as mesmas situações, tá? Vocês vão utilizar esses mesmos exemplos para fazerem, tá? Então, faça essa atividade, será um pouco mais trabalhosa, mas também será baseada nos exemplos que nós passamos nessas aulas, tá? Então, galera, até a próxima aula e um abraço aí para vocês. Até mais. Tchau. Falou, meninos. Até mais.